A Inconfidência Mineira, Aleijadinho, as estradas de Minas, a montanha, Belo Horizonte, Ouro Preto, as cidades, as chapadas. Minas Gerais é aquilo que tem de coração, ou que ficou no coração dos brasileiros e também das pessoas que viajam pelo mundo, mostrando um pouquinho do que é Minas Gerais. A comida mineira, tão presente, tão marcante também na nossa culinária brasileira. Mas a música é o que tem de destaque. Milton Nascimento e vários outros compositores mineiros, como Márcio Borges, que está hoje em Nova York, nos concede essa entrevista exclusiva aqui para o VejaTV. Ele que veio aqui para divulgar um pouco de Minas, do seu novo livro, e isso vai acontecer nas Nações Unidas agora na próxima semana. Márcio Borges, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui falando com você. Márcio, 60 anos de música mineira, 60 anos do Clube da Esquina. Como é que é essa história? Como surgiu esse evento? Bom, 60 anos de vida e 40 anos de Clube da Esquina. Isso aconteceu mesmo aquela confluência de uma mistura de acaso e de vontades superiores, que numa bela época da minha vida eu me mudei, eu morava num bairro bem pacato, né, um bairro de ferroviários e funcionários públicos, trem, a minha paixão, um bairro de ferroviários, cresci nesse bairro de ferroviários, e ali eu passei a minha infância. Quando chegou na minha adolescência, a casa que a gente morava precisou sofrer uma reforma por problemas lá de terreno, e a gente se mudou para um prédio de apartamentos no centro da cidade de Belo Horizonte. E naquele centro ali, naquele prédio, na mesma época, com um intervalo assim de semanas, tinha se mudado um jovem rapaz, músico, que também tinha a ver com a minha família, que era todo mundo gostava de música, a gente conhecia ele pelo apelido de Bituca. Ele era um negro muito bonito, assim, mas tímido, e que logo se familiarizou lá em casa e virou nosso irmão. Ele devia ter uns 20 anos de idade, eu tinha meus 16, e ele virou nosso irmão, e ele era o Milton Nascimento, que virou depois uma das grandes estrelas, né, da música mundial, né? E foi nessa confluência ali dessa minha vida, indo para esse prédio, que começou uma história que depois veio a gerar o tal do Clube da Esquina. Mas ali começou uma história. Então, eu acho que esse foi o momento mais mágico da minha vida. Era um momento de ditadura militar, mas eu me lembrava de uma frase do Paul Nizam, um filósofo francês, que dizia assim: os piores tempos já passaram, foram os melhores anos das nossas vidas. Os tempos eram ruins, de ditadura, etc., mas a gente era jovem, a fim de mudar o mundo, a fim de transformar, e eu encontrei no Milton assim uma alma gêmea. A gente se deu a mão e saiu aí fazendo música. Tudo isso acontecendo nos anos 60. Nos anos 60. A gente vai estudar um pouco, ler a biografia da história do Clube da Esquina, a gente percebe lá o próprio nome, a própria curiosidade que o nome traz. Conta um pouco para a gente dessa história, que no fundo foi a sua mãe que colocou o nome. É verdade. Então, de volta a Santa Teresa, a casa já praticamente reconstruída, porque o terreno estava afundando. Então teve que fazer umas obras lá para segurar o terreno. E aí, isso demorou esse tempo que a gente morou no edifício Levi, onde eu conheci o Milton. Quando a gente voltou para Santa Teresa, a gente já voltou com esse 12º irmão, que era o Milton, né? Que a gente tinha conhecido nesse prédio. E lá ele começou a se enturmar também com o Lô, meu irmão número 5, já que nós somos 12, né, contando com o Milton. Então ele começou a se enturmar com o Lô, que estava saindo da infância, entrando na puberdade. E aí, uma bela tarde, eu cheguei em casa, né, e vi o Lô com o violão na mão e o Milton com o outro. Eu era estudante, tirei meu caderno e falei, vou fazer uma música. Aí eu me lembrei dessa história. Mamãe costumava me responder quando eu perguntava, cadê o Lô, cadê o Lô? Chegava da aula curioso, cadê o Lô?
o Lô está no Clube da Esquina. O Clube da Esquina não era um clube, era simplesmente uma esquina que tinha, assim, por um excesso de sarcasmo da minha mãe, ela chamava de clube, tamanha a assiduidade dos garotos daquela esquina, entende? E quando eu resolvi fazer essa homenagem a esse menino que estava ali virando um jovem rapaz, compondo, e como minha primeira parceria com ele, eu nem sabia que ele compunha, né? Aí eu resolvi escrever essa música chamada Clube da Esquina, mal sabendo que depois ela viraria o nome de um disco antológico, né, que foi citado naqueles 1001 discos que você tem que ouvir antes de morrer, do Robert Dimery, né, aquela seleção, e virou um disco assim de fama mundial, por causa dessa mesma turma que foi se juntando ali em torno do Milton, compondo, e esse nome que eu criei assim em homenagem à minha mãe, né, uma coisa singela, veio a designar um movimento forte e bacana da música brasileira. Márcio Borges, você é conhecido como um dos grandes letristas da música mineira, podemos dizer, uma grande personalidade desse gênero também, da música mineira. O estado de Minas Gerais é um estado inspirador para os compositores? A gente vê aí Trenzinho Caipira, tantas obras compostas pelo Milton Nascimento e por outros grandes compositores. O estado de Minas tem essa magia? Tem. Eu me lembrei aqui das palavras do Caetano Veloso falando a respeito de Minas Gerais, né? E ele falava assim que Minas Gerais, por estar entre as montanhas, né, e estar no alto das montanhas, mas ao mesmo tempo de olho aberto para o mundo, Minas Gerais tem tempo de desconfiar das experiências afoitas, filtrar aquilo que ela acha que foi conveniente e que serve aos seus propósitos, que são muito estudados e muito deliberados, entende? Então ele termina citando essa frase que eu acho antológica, que em Minas Gerais o tempero entranha, o caldo engrossa e o sentimento se verticaliza. Isso eu acho que define Minas Gerais. O sentimento vai para o fundo. Eu tenho amanhã, depois de terça-feira, quando a gente for fazer esse lance lá na ONU, eu vou lá estar mostrando esse livro, que é Os Sonhos Não Envelhecem, que conta essas histórias que nós estamos batendo aqui papo, e que eu tive a honra de ter o prefácio do Caetano, meu grande amigo, e que escreveu essa frase que eu acabei de citar no prefácio do meu livro. É incrível que a nossa equipe aqui do VGTV, o João Viana na câmera, a Ana Cristina, são todos mineiros, até a própria dona da casa que nos concedeu essa locação para a entrevista. E é tão interessante ver o quanto Minas Gerais enche os olhos, seus olhos estão brilhando, do povo e das pessoas que estão aqui. Minas Gerais realmente é um estado encantador. Eu tive o prazer de conhecer Ouro Preto, e a gente vê lá o Brasil muito representado na sua cultura. Enfim, é muito mágico mesmo. É um prazer enorme conhecer Minas Gerais e sair de lá com essa energia positiva, com essa energia tão gostosa. A gente não pode esquecer de que o Márcio Borges estará agora nas Nações Unidas em parceria com a Casa MAC e também o Projeto AMA, em parceria com o Museu Clube da Esquina, que vão estar lançando os seus livros e também vai ter um concerto de música. Vamos falar um pouquinho dos seus dois livros, Os Sonhos Não Envelhecem e Estrada Vitória de Minas. Como é que surgiu a história, como é que surgiu a ideia de fazer Estrada Vitória de Minas? Na verdade, a estrada Vitória-Minas é que ligava os dois estados, ligava o Espírito Santo a Belo Horizonte, né? Mais precisamente ligava a Conselheiro Lafayette, no Monlevade, umas cidades lá do interior, até chegar em Belo Horizonte. Então essa estrada é uma estrada que eu fui convidado a participar desse projeto, né? E foi também patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas, e que falava um pouco dessa história, uma história que é ao mesmo tempo trágica e bonita, como é mais ou menos toda a história, né? Que é uma história da dizimação dos povos indígenas que tiveram de ser arrancados dali para poder passar a estrada, mas por outro lado foi por onde chegou grande riqueza para o Estado e que trouxe grande bem-estar para uma grande parte da população.
trouxe riquezas arquitetônicas, etc. Então, como você mesmo disse, já sacou de longe, que a gente é apaixonado com o trem, eu falei, estou nessa, né? E aí eu comecei a pensar da minha obra mesmo, musical, aqueles versos que tinham a ver com o universo de estrada de ferro, de viagem, de paisagem, de montanha, ou seja, quase todas. E como que você... Quer dizer, o outro livro, que é O Sonho Não Envelhece, surgiu antes. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Esse, na verdade, foi mais uma compulsão do que um projeto. Eu tinha uma mala velha que me acompanhava assim, igual um fantasma, sabe? Aquela coisa assim, obsessiva, aquela mala... Que viajou muito de trem? Muito de trem, ela já estava toda aquela em frangalhos, cheia de textos, cheia de manuscritos, cheia de pedaços de coisas, de fragmentos de memória, de projetos irrealizados, e eu fiquei a fim de ficar livre dessa mala. Aí eu falei, eu vou queimar essa mala. Mas antes eu tenho que resumir tudo que está nela, de alguma forma. Aí eu resolvi escrever o livro, Os Sonhos Não Envelhecem, e que é basicamente a história do meu encontro com o Milton, de como que a gente despertou junto para essa coisa da música. O Milton, ele era um super músico já inato, né, desde menino, ele já era prodigioso, e eu pretendia fazer outra coisa, eu pretendia fazer o cinema, que era a minha grande paixão, né, apaixonado mesmo com cinema, ou então eu queria ser assim, um acadêmico, um professor, viver dentro da universidade, em volta dos livros, não sei o que, essa era a minha onda. Aí eu conheci o Milton e descobri que não, que eu queria mesmo era fazer música. E ele também descobriu isso cada vez mais fortemente. E aí isso mudou tanto a minha vida quanto a dele. E aí eu saquei que aquela mala contava mesmo essa história, sabe? A história da minha produção ali, a coisa que tinha sido canalizada para a música, os roteiros que viravam temas musicais, entende? E aí eu escrevi Os Sonhos Não Envelhecem, que é basicamente um romance de geração, meu encontro com aquelas pessoas que foram tão importantes na minha vida. E queimei a mala com tudo que estava dentro. Eu não sabia que depois eu ia virar um colecionador de novo, né, fazendo um museu Clube da Esquina. E a mala deveria a mala, eu vou menos uma cinza lá, eu vou fazer um fake. Eu vou queimar um monte de papel, falar, essa aqui é a mala. O resto mortal, os restos mortais de uma ideia infeliz que foi queimar a mala. Márcio, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu particularmente acho que uma das músicas mais lindas composta por Nilton Nascimento, foi Nos Bailes da Vida. Com o Fernando. É uma música linda, uma música que diz tudo sobre a história do artista, que o artista deve estar onde o povo está, né? Essa coisa de você buscar na raiz, buscar lá, talvez na estrada de ferro, na comida mineira, nas montanhas, na neblina, e isso traz para a letra da música. Como é que é compor Minas Gerais no papel? Essa pergunta é bacana, viu? Muito difícil de responder. E eu vou te falar francamente, né? Depois de ter dado já 6.515 entrevistas, é a primeira vez que alguém me pergunta isso. Então eu não tenho nada preparado. Mas eu vou pensar e vou dizer o seguinte: eu acho que é uma tarefa que tem uma responsabilidade, e ela tem que, antes de tudo, fugir dos estereótipos, fugir daquela coisa, do mineiro desconfiado, da Minas hospitaleira, sabe? Esses estereótipos, eu acho que tem que descobrir onde que está a verdadeira alma. E a alma, como você mesmo começou sua entrevista falando, a alma está na inconfidência, a alma está na rebelião. A rebelião que gerou a República Brasileira, que gerou o sonho de independência, foi criado em Ouro Preto. Os líderes da Revolução Americana se correspondiam com esses personagens de Ouro Preto. Uns inspiravam os outros. Então, com toda seriedade, eu acho que isso é a essência
da alma de Minas. É o clamor pela liberdade. E não é a liberdade do Estado, mas do país. A liberdade do país, a liberdade do ser. A liberdade do ser. E isso, obviamente, encontrou uma contradição muito grande, e que foi gerado pelo conservadorismo dos que antes eram os donos dos escravos, que eram os donos das Minas Gerais. As Minas Gerais tinham donos e tinham escravos que as exploravam. E tinham os arrivistas, os que chegavam para fazer fortuna. Aí surgiu esse estado chamado Minas Gerais. E isso é a alma de Minas Gerais, ou seja, cada um deles clamava pela sua própria liberdade, pelo seu próprio direito de se manifestar e de ser no mundo. Então acho que isso é a essência do que eu vejo em Minas. É muito além da culinária e da hospitalidade. É um ser no mundo que clama por liberdade. Por isso que talvez Minas Gerais teve e tem grandes representações políticas no Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Em Minas é um estado que respira poesia e política, né? Como se as duas pudessem realmente conviver, buscando uma moderação que tem muito assim de oriental até, né, daquela coisa do caminho do meio, da paciência. Isso são qualidades também que o fato da gente estar ali dentro das montanhas, no fundo das grutas, de olho no mundo, de olhos e ouvidos abertos para o mundo, eu acho que cria isso, entende? Cria ao mesmo tempo esse anseio e essa libertação. Bom, nós estamos... Agora eu respondi, hein? Respondeu? Agora eu respondi. A primeira vez que eu respondi também. Viu? E foi com muita profundidade, viu? Eu acho que... Você pensar mesmo. Pensar, é uma coisa de, talvez, que o letrista precisa, né? Verdade, por isso... Mas eu acho que não deve ser muito fácil colocar Minas Gerais num papel, numa música, esse estado enorme. Sendo livre. Sendo livre, exato. Sendo livre, não tendo preconceito com as palavras, não tendo preconceito com rimar ou não rimar, não tendo preconceito com nada, absorvendo tudo, fazendo aquilo que o Miles Davis tentou fazer aqui, fez maravilhosamente, que é a Fusion. Né? Nós fizemos essa coisa antes da palavra, a gente fez uma fusão, uma fundição de tendências e de sons, porque o som do Clube da Esquina, o som de Minas, né, é um som ao mesmo tempo ancestral e moderno. Ele traz o batuque mesmo do escravo e traz aquele solo do Miles Davis maravilhoso, tudo ali vendo a guitarra do Wes Montgomery, porque o mineiro sempre foi ligado no mundo e sempre foi ligado nas coisas boas do mundo. E uma grande parte das coisas boas do mundo foram feitas e criadas aqui na América, né? Principalmente o cinema, o jazz, a literatura, coisas que nos influenciaram muito lá. Então é isso, a gente fez uma fusão. E ao mesmo tempo a coisa latina, a coisa da América do Sul, da América Latina propriamente, os ritmos. Né? Teve um tempo que a Casa do Bituca parecia uma embaixada da América do Sul. Estava lá venezuelano, cubano, peruano, não sei o quê, e tudo em volta da música, entende? Venezuelano. Tudo em volta da música. Eu tenho uma música chamada Quatro, que é dedicada a um instrumento de corda, que tem 4 cordas, um instrumento venezuelano, chama Quatro. Né? E a gente sempre teve isso, né? E vai misturando tudo, a música religiosa, a música da procissão, aquela música que toca no rádio, da mais comercial à mais obscura. A gente junta tudo e tenta transformar isso numa coisa própria, né? Porque a busca da originalidade também faz parte desse processo da gente não querer de estar ouvindo tudo para ver para onde vai caminhar, né? Fala assim, eu acho que o caminho eu não posso deixar de fora esse solo do Miles. Pô, eu não posso deixar de fora essa voz da Mercedes Sosa. E por aí vai, né? Eu não posso deixar de fora esse verso do Vinícius de Moraes. Então a gente fez uma música que procurou juntar isso tudo. Interessante isso. Márcio Borges, também não tem como a gente não colocar em pauta, colocar aqui nesse nosso bate-papo, de que a liberdade e o experimento em Minas Gerais é possível. E daí que surgem essas novas coisas interessantes. Você vê, por exemplo,
ao próprio Marcos Viana, que é um compositor mineiro que traz todos esses elementos para a sua música. Com certeza. Marcos Viana é um compositor maravilhoso. A gente já teve muita viagem junto, já queimamos muito pneu junto por aí, né? Ele tocava com o Lô, a gente viajava junto. Quer dizer, então, tem muitos anos que ele é meu companheirão de música e de viagem. A gente já fez músicas comerciais juntos, ele tem uma empresa bacana lá, Ações e Sons, eu já trabalhei com ele. Quer dizer, meu amigo de longa data, que eu tenho o maior prazer de ser amigo dele. E tem razão, um compositor talentosíssimo, um homem altamente espiritualizado, né, que faz uma música voltada para aquela coisa da profundidade. O Marcos apresenta muito bem aquilo que o Caetano falou, que o sentimento verticaliza, entende? Que o Marcos ele vai fundo, ele é bacana demais, eu gosto muito dele. Profundidade das Minas. Das Minas. Só para lembrar, o Márcio Borges vai estar nas Nações Unidas, agora na terça-feira, lançando os seus 2 livros, que é Os Sonhos Não Envelhecem e Estrada Vitória de Minas. Mas também terá um concerto e ele vai falar um pouquinho para a gente como vai ser e como é estar em Nova York fazendo esse projeto em parceria com a Casa Mack. Vai ser muito legal, né? Eu fiquei muito amigo da Norma, da Zaida, né, da Ana Paula, do pessoal da Casa Mack, e a gente fez uma parceria muito bacana entre o Museu Clube da Esquina, que é um projeto antigo que a gente acalenta, né, e a Casa Mack, que é um projeto que já vem dando certo. Então foi muito legal a gente poder ter feito esse projeto juntos, né, e trazer aqui um pouco dessa história de Minas, né, que o projeto ama, é a arte de Minas na América, pretende acontecer mesmo. A gente está fazendo assim, tipo um lançamento, né? Uma pré-estreia da coisa, uma amostra do que virá a partir de setembro. Em setembro, sim, vai acontecer um festival mineiro mesmo aqui em Nova York, e a gente vai dar uma pala do que vai rolar, né? Então, nós vamos... o Marcos vai tocar lá também, vai tocar o hino nacional para a gente. Eu vou fazer uma pequena palestra e contar um pouco dessas histórias da parceria, vou me concentrar mais na parceria, trazer um pouco assim, da memória, eu diria, audiovisual, do que rola em Minas atualmente, de qual é a cena mineira que vai rolando. Então a gente vai exibir lá um documentário. Depois vai ter vai rolar um som, né? O Bituca vem aí fazer uma participação especial nesse projeto, que ele também adora, né? Ele gosta demais, né? E viu com muito bons olhos juntar essa coisa de Minas com a Casa Mack, com Nova York. Falou assim, então o Bituca falou assim, tô nessa, vamos fazer isso. E aí ele vai lá dar uma pala, cantar umas musiquinhas lá com a gente, com o Telo Borges, meu irmão que veio também para esse evento. Então vai ser isso, vai ser assim. Também não posso deixar de falar na empresa de turismo de Belo Horizonte, que é quem está patrocinando esse evento, né? E é uma coisa bacana, ela viu a importância disso, ela viu o bem que isso pode fazer para Belo Horizonte como capital de Minas, e aí com muito bons olhos ela topou, falou, vamos embora, vamos fazer. E aí continua aquela história bem mineira, né? De parcerias e mais parcerias para as coisas acontecerem. Perfeito. Márcio Borges, em nome da equipe do VGTV, eu agradeço a entrevista. João Viana e Ana Cristina na câmera. E Dr. Moisés Abissan, nosso produtor executivo. Também gostaríamos de agradecer a Ana Paula, que cedeu a locação, e toda a equipe da Casa Mack, Zaida e todos vocês que estão acompanhando a nossa entrevista de hoje. Obrigado pela entrevista, foi um prazer enorme. E a gente vai estar lá na terça-feira cobrindo o evento com exclusividade para o VGTV.com. Valeu. Prazer. Virou história em sua vida, mas pra mim não morreu. Lembra cada instante que passou, de cada perigo da
encontramos, nos olhamos sem viver. Para de fingir que não sou parte do teu mundo. Volta a pensar.